competição foi equilibradíssima entre Fabiana Müller e a concorrente cubana. O final foi decepcionante para a brasileira, que era a grande favorita. Em compensação, houve surpresa positiva em outras disputas do atletismo. Quem mostra é Luiz Carlos Azenha. Nossa única campeã mundial no atletismo diante de um drama que ela nunca enfrentou antes. Os olhares de Fabiana Müller antes dos saltos dão uma dimensão do desafio inesperado. As consultas ao treinador e marido Elson Miranda definiam a estratégia para tentar evitar a derrota. Fabiana Müller tornou-se campeã mundial no dia 30 de agosto na Coreia do Sul com uma marca de 4,85 m. Mas aqui em Guadalajara as dificuldades dela começaram aos 4,50 m. Correndo o risco de nem subir ao pódio, Fabiana só passou dos 4,50 m na terceira tentativa. Precisou de outras 3 para marcar 4,65. No aquecimento estava de um jeito, as condições, estava um vento super a favor e na competição, como eu tive que esperar bastante, então o vento já tinha baixado, eu tive um pouco de problema aí para acertar os primeiros saltos. Enquanto isso, a cubana Yarisley Silva voava sem cometer erros. Fabiana recuperou a esperança ao saltar 4,70 na primeira tentativa. Ela acreditava ser a marca necessária para garantir o ouro. Mas a cubana, impecável, não só superou essa marca, como chegou aos 4,75 m. A campeã mundial fracassou nos 3 saltos finais e teve de se contentar com a medalha de prata. Essa marca que ela fez aqui seria a medalha de bronze no Mundial e ela foi quinta, então ela saltou super bem e realmente mereceu. Foi um dia de surpresas, mas não apenas as negativas. O Brasil conquistou 3 medalhas aqui no estádio do atletismo com as quais não contava. Pelo tamanho da comemoração, a medida do esforço. O cearense Joilson da Silva se esbaldou depois de conquistar o bronze. Mas não foi um bronze qualquer. Numa prova de 5.000 metros, ele resistiu ao ataque final do 4º colocado e conseguiu o bronze por apenas 0,02 de segundo. Tinha outros atletas melhor do que eu sabia estar correndo, marcando. De repente eu consegui essa vitória. Fico bastante feliz. No lançamento do disco, pela primeira vez na história, o brasileiro ganhou medalha no PAN. E Ronald Julião só não alcançou a prata por 2 centímetros. Uma honra ser o primeiro aí e que venham muito mais medalhas agora a partir daí. Também surpreendente e emocionante foi a prata inesperada de Cruz Nonata da Silva nos 10.000 metros. A piauiense só começou a competir aos 30 anos de idade. A ficha caiu depois que ela recebeu a medalha. Eu sei que todo mundo está sentindo, o que eu estou sentindo agora. Nossa, é muito gostoso. Obrigada. Bom, obrigada. Obrigada. É isso mesmo, Maurício Torres. Estamos conferindo, estamos acompanhando a entrega da medalha de prata para a brasileira Fabiana Müller. Fabiana Müller, que faturou a prata no salto com vara. Ela que é a atual campeã mundial, venceu o Mundial de Daegu, mas, no entanto, saltando 4,85. Mas aqui no México começou a competição mais tarde, deixou todas as adversárias pularem, iniciou tarde. E creio que não ficou devidamente aquecida aí a Fabiana Müller. A medalha de bronze foi para a norte-americana. Para que vocês tenham uma ideia aí, foi um dos grandes momentos desses Jogos Pan-Americanos, essa decisão feminina aí, com a Rebecca Holiday. Rebecca Holiday, que saltou 4,30 m. Segundo lugar, medalha de prata,
E agora Fabiana Müller. Fabiana Müller saltou 4,70. Ficou com a medalha de prata. O recorde pan-americano anterior era dela, de 4,60 no Rio de Janeiro. E forçou. Já falamos que ela venceu o Mundial de Daegu, na Coreia do Sul, com a marca de 4,85 metros. Recebendo o gavo, que é a agave, que é a planta da qual se extrai a tequila. Primeiro lugar, Fabiana Müller, medalha de prata no salto com vara. 2011, Yarisley Silva, com uma marca de 4,75. E aí, com 4,75 metros, Yarisley Silva. Yarisley Silva, que recebeu aí a medalha de ouro. Cubana que bateu a Fabiana Müller na decisão. Vamos à ginástica ao vivo. César Cielo, muito menos Thiago Pereira. Nem o basquete, nem o futebol. A medalha brasileira de número 1000 em Jogos Pan-Americanos veio de uma atleta que até ontem era praticamente desconhecida. E a partir desta conquista tão simbólica, Carlos Dornelles nos leva à galeria das medalhas brasileiras, do PAN de 1951 ao de 2011. Eram 999 medalhas. Cruz Nonata da Silva, uma piauiense, entrava na pista. Era quase uma zebra na prova. Coisas do destino. A possibilidade de medalha número 1000 foi cair justamente no estádio do atletismo, considerado o esporte que melhor representa o espírito olímpico. E atletismo que já deu ao Brasil algumas de suas maiores glórias em Jogos Pan-Americanos. Ademar Ferreira da Silva, uma lenda no salto triplo. 3 ouros em 3 pãs, na década de 50. João do Pulo, também no salto triplo, 4 ouros, na década de 70. De Joaquim Cruz, ouro nos 1.500 metros em 87 e em 95. Amal Imagem, ouro no salto em distância em 2007. No Rio de Janeiro, encontramos a primeira de todas as medalhas, no primeiro PAN. Lá se vão 60 anos. Wilson Carneiro conquistou a prata nos 400 metros com barreira. Nesta entrevista, a repórter Carolina Novaes, ele lembra dos tempos em que o esporte era mesmo amador. A gente, às vezes, eu, por exemplo, corria lá no Vasco e nós, depois do treino, tinha um prêmio, né? O prêmio era um sanduíche de mortadela, um Guaraná champanhe. 1000 medalhas, 1000 histórias e uma controvérsia. As contas do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, e da ODEPA, que organiza os Jogos Pan-Americanos, são diferentes. Para o COB, ainda faltam 2 medalhas para 1000. Para a ODEPA, não. Mas a longa história de conquistas, essa é inquestionável. O basquete masculino, em 87, em Indianápolis, fez o inimaginável. Ganhou da poderosa equipe americana dentro da casa do adversário. Foi a maior experiência da minha vida, da minha geração, da seleção brasileira. Momento incrível que eu não trocaria por nada. Nós fomos lá e vencemos os caras. Eu até hoje não acredito que aquilo foi possível. E no esporte não existe o impossível. Mais uma na casa do adversário, só que no basquete feminino. Em 91, o time brasileiro, comandado por Paula e Hortência, venceu a equipe cubana num jogo emocionante. Fidel Castro até brincou, fingindo que não ia entregar as medalhas para as brasileiras, de tão surpreso que estava. 20 anos depois, Paula acha que foi a maior conquista da sua carreira e lembra muito bem do encontro com Fidel. Na entrega das medalhas, ele faz toda aquela cena, disse que não ia dar a medalha para mim, pede para eu virar, e depois faz a mesma coisa com a Hortência. Ele pergunta se já jogaram tão bem assim outras vezes, e a gente, na maior humildade, responde já. E aí ele fala, hoje vocês estavam com uma mira laser. Muitos marcaram época.
Gustavo Borges, recordista de medalhas em pãs. Thiago Pereira, o maior número de ouros. Vai, Thiago, vai para mais um ouro. Fabiana, e agora? Ou a desentalada na garganta que o vôlei feminino conseguiu neste pã. Fabiola, Dandara de novo para fechar. E agora, Cruz Nonata, 37 anos, que começou no atletismo bem tarde, aos 30, depois de desistir do futebol. A história dela é a de tantos outros, família pobre e muita determinação. Nas 25 voltas do estádio, Cruz Nonata foi aos poucos ultrapassando as adversárias. Ficou em segundo e dali não saiu mais. Segundo lugar, Cruz da Silva, Brasil. Marisol Romero. Prata, como a primeira, a medalha 1000 do Brasil. Você esperava quando chegou aqui ter uma prata dessa? Ai! E assim, Pelo jeito que você reagiu, foi uma surpresa, não foi? Surpresa, viu? Foi, mas meu técnico falou, o Zé Alessandro, nega, vai e confia que a medalha vem. Agora você acreditou? Oxe, eu sempre acreditei. Cruz Nonata da Silva. Esta medalha 1000 está em muito boas mãos. Bom, e agora é hora de analisar as imagens desta terça-feira. Bom, e agora... Atleta de Ilhas Virgens, olha só o que ela fez, a Carbi Uaneta, no salto em altura feminino. Ela teria que passar em cima da barra, mas ela se desequilibrou e passou no meio e o salto dela não valeu da atleta de Ilhas Virgens. Ana? Que estranho, hein? E no atletismo, o Brasil tem chances de medalha na grande final dos 100 metros, que acontece daqui a pouquinho. Mas ontem foi dia de frustração na prova do salto com vara. O repórter Luiz Carlos Azenha mostra como a nossa campeã mundial, Fabiana Müller, terminou com a prata. Um confronto entre duas amigas. Passos largos, decididos. Era a noite de Yarisley Silva. Ela pedia, o público marcava o ritmo. Até o salto que deu a ela o ouro e o recorde pan-americano, não cometeu nenhum erro. Enquanto isso, o semblante dizia tudo sobre a campeã mundial. Os problemas de Fabiana Müller começaram logo no primeiro salto. Ela se tornou a melhor do mundo saltando 4 metros e 85 centímetros. Mas em Guadalajara precisou de 3 tentativas para passar dos 4,50. A cada erro, Elson Miranda, técnico e marido de Fabiana, demonstrava tensão na arquibancada. Mas até ele, ao lado do técnico cubano, se rendeu diante da noite inspirada de Yarisley. Enquanto isso, em 10 saltos, Fabiana só acertou 3. Não alcançou os 4 metros e 75 centímetros da cubana e teve de se contentar com a prata. Na competição, como eu tive que esperar bastante, então o vento já tinha baixado, eu tive um pouco de problema aí para acertar os primeiros saltos. Ao lado dela, Yarisley saudou os brasileiros. Disse que se sentiu muito feliz de ganhar de uma campeã mundial, que além de tudo é uma companheira brilhante. A decepção no salto com vara fechou um dia em que o Brasil conquistou 3 medalhas inesperadas no atletismo. No lançamento de disco, bronze para Ronald Julião. Nos 5.000 metros, por 2 centésimos de segundo, bronze para Joilson Silva. Nos 10.000 metros, prata para Cruz Nonata da Silva. Nas provas mais esperadas do atletismo, o Brasil conseguiu classificar 3 corredores para disputar os títulos do homem e da mulher mais rápidos das Américas. E aqui, na linha de chegada, conta cada centésimo de segundo. Nilson André marcou 10:23 na semifinal, mas acredita que pode melhorar. E agora, final é final aí com tudo, não tem favorito aí. No feminino, 2 brasileiras lutam para quebrar um jejum de ouro de quase 30 anos. A recordista sul-americana Ana Cláudia Lemos
fez o sexto melhor tempo, 11:46. Rosângela Santos foi a grande surpresa. Fez o melhor tempo entre as mulheres, 10:26, e deu a tradicional sambadinha. Que abriga as competições. Olá, amigo do esporte ligado na Record News. Estão de volta as emoções dos Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Imagens ao vivo do estádio de atletismo de Guadalajara. Está acontecendo agora a prova do arremesso de peso. Tem a participação brasileira do Ronald Julião, que ontem surpreendeu conquistando uma medalha de bronze no lançamento do disco. Essa é a melhor prova dele. O arremesso do peso, ele apenas participa, não tem uma boa colocação até aqui, o Ronald Julião. O favorito, a medalha de ouro, é Dylan Armstrong, do Canadá, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007. O brasileiro apenas participando dessa prova. Ao meu lado, mais uma vez, Marcelo Romano. Boa noite, Romano. O Julião já fez até mais do que se esperava dele, enquanto a gente vê aí novo recorde pan-americano para a prova. Boa noite, Nardini, amigos da Record News. Início das competições do atletismo, essa prova de lançamento do peso, como você disse, o favorito é o Dylan Armstrong, vice-campeão mundial neste ano em Daegu, na Coreia. O canadense é o favorito da prova. A medalha de prata deverá ficar com o cubano Carlos Vélez, que já obteve a medalha de bronze na última edição dos Jogos Pan-Americanos no Rio 2007. A boa notícia para o Brasil vem do heptatlo, já que Lucimara Silvestre aparece entre as líderes após as duas primeiras provas. Hoje nós teremos ainda, mais tarde, as finais dos 100 metros para homens e 100 metros para mulheres. Na prova masculina, o Brasil terá o Nilson André, sem muitas chances de medalha, mas na prova feminina teremos a Rosângela Santos e a Ana Cláudia Silva com grandes possibilidades de brigar até pela medalha de ouro. Você vê aí as atletas alinhadas já para a prova dos 100 metros com barreiras. Tem brasileira na prova, é a Maíla Machado. Ela vai na raia 6. Tá aí ela, a Maíla Machado, atleta brasileira. Já experiente, 30 anos de idade. Nessa temporada ela tem como melhor marca 13 segundos e 20 centésimos. Quase meio segundo mais lenta que a melhor marca da vida dela, que é de 12,86. A Maíla Machado, que antes de correr trabalhou como babá e garçonete, participou das Olimpíadas de 2004 e 2008, sendo eliminada na primeira rodada em ambas as ocasiões. Você vê aí as marcas mundial e pan-americana. A marca mundial já durando muito tempo, hein? Marca de 1988. Da Yordanka Donkova, da Bulgária. Silêncio no estádio para o tiro de largada. Vai começar a primeira das duas semifinais dos 100 metros com barreiras. Tá valendo. Vale a sua torcida pela brasileira Maíla Machado na raia 6. Por enquanto, ela está em terceiro. Aperta o passo a brasileira, cruza na terceira colocação. Deve garantir aí a sua vaga para a final. 13:19, vitória da Angela Patricia White, do Canadá. Ela cruzando a linha na primeira colocação. A brasileira com a terceira colocação, com certeza estará na final desta prova de 100 metros com barreiras. Na verdade, quem cruzou na frente foi essa aí, ó, Brigitte Merlano, da Colômbia. Corria pela raia 8, a canadense. Vamos ver de novo. Na repetição da prova você vê
As atletas passando bem pelas barreiras, sem derrubá-las. E aí, ó, cabeça a cabeça. A Brigitte Merlano com a Angela White. Você vê as duas aí na mesma imagem, ó. 68 para a canadense, 86 para a colombiana. Elas vão cruzar a linha praticamente juntas. As duas, evidentemente, classificadas para a final. Tá aí. Por uma cabeça venceu a colombiana. A imagem parada, você vendo a brasileira chegando na terceira colocação para Maíla Machado, do Brasil. Agora teremos a segunda semifinal. Enquanto isso, continua acontecendo a prova do arremesso de peso. E continua também acontecendo a segunda prova do heptátulo, a prova de salto em altura. Lembrando que na primeira prova, a brasileira Lucimara Silvestre foi a vencedora. E o Brasil, então, começando o dia com essa possibilidade de medalha. Lembrando que o heptátulo é disputado em 2 dias, as 7 provas para as mulheres. Os homens disputam o decátulo, que são 10 provas. As mulheres com o heptátulo, como disse o Romano, 7 provas. As provas mais completas do atletismo. Você vê aí a bela imagem do ginásio pan-americano de atletismo, do estádio pan-americano de atletismo em Guadalajara. Vem aí a segunda semifinal dos 100 metros com barreiras, essa sem a presença de brasileiras. A Maíla Machado, única brasileira nessa prova. E aí, de volta às imagens da prova de arremesso de peso. Esse aí é o norte-americano Noah Bryant. Tem 19,23 como melhor marca. Vamos ver o que ele consegue agora. Subiu a bandeira vermelha ali. Queimado o arremesso, não valeu. E aí o Carlos Vélez, olha aí. 19,99, tem uma boa marca até aqui na prova. Vai para mais uma tentativa. É o 5º arremesso dele. Foi bem. Vamos esperar a medida do arremesso. Carlos Vélez de Cuba. 19,05, ainda longe do melhor desempenho dele. É a Record News acompanhando o atletismo dos Jogos Pan-Americanos. Você acabou de ver a Maíla Machado se classificando para as finais dos 100 metros com barreira. Nós acompanhamos ontem, na íntegra, a prova da Fabiana Müller. Você viu aqui com a gente a brasileira, depois de uma disputa acirradíssima, ficando com a medalha de prata. Aí o mexicano Stephen Sainz fazendo mais uma tentativa. Mas que acabou queimando, olha só, subiu a bandeirinha, ele pisou fora da área de arremesso, desperdiçou mais uma chance. Outra prova que teremos hoje é a prova de 800 metros para mulheres. O Brasil representado pela Cristiane Santos, mas sem muitas chances de medalha. A principal prova realmente hoje para o Brasil é a prova de 100 metros para mulheres, com a Ana Cláudia Silva e a Rosângela Santos. Ainda hoje aqui na Record News você vai ver o Brasil na disputa da medalha de bronze no basquete. Uma das grandes decepções desses Jogos Pan-Americanos na delegação brasileira, o time de basquete do Brasil tentando ao menos um lugar no pódio contra a Colômbia. Lembrando que o Brasil tem boas chances nessa prova de 100 metros, porque a Jamaica não trouxe seus principais velocistas, nem no masculino, nem no feminino. A Jamaica, que tem atletas fantásticos, esses atletas acabaram priorizando outras competições ou priorizando as férias e acabaram não participando dos Jogos Pan-Americanos. Aí o Vélez.
Mais um bom arremesso do atleta cubano. Vamos aguardar a divulgação do salto, do arremesso, perdão, do Carlos Vélez de Cuba. Saiu feliz da área de arremesso. Olha só, 20,76. Com esse arremesso, ele assume a liderança da prova. O canadense Dylan Armstrong tinha 20,72. Aí as mulheres, preparadas para a segunda bateria semifinal dos 100 metros com barreiras. A cubana Arencibia. Vale lembrar que no masculino, o dono dessa prova é cubano. É o Dairon Robles. Vamos ver como se sai a Yenima Arencibia, também de Cuba. Uma prova que tem também a Petra McDonald das Bahamas, a Lina Flores da Colômbia, Maria Juliana Franciose do Peru. Estão prontas. Já a seus postos, aguardando o tiro de largada, as atletas que vão brigar por uma vaga na final dos 100 metros com barreiras. A favorita é a americana Christine Lewis. Ela vai na raia 5. A cubana Arencibia vai na 6. Você vê aí a Christine Lewis, que o Romano acabou de citar como a grande favorita à prova. Tá valendo! 100 metros com barreiras. Olha só, a americana e a cubana já se destacando na prova, assumindo a primeira colocação. A americana vai levar fácil. Vai levar fácil Christine Lewis. Arencibia em segundo. Ganhou tranquilo a prova a Christine Lewis, como disse o Romano, confirmando o seu favoritismo, 12,88. Cerca de 20 centésimos acima do recorde pan-americano. No ritmo que ela soltou no final, hein, Romano? Do jeito que ela vai aí, pode baixar o recorde pan-americano na disputa das medalhas, na grande final desses 100 metros com barreiras. É, Nardini, e agora nós temos a confirmação do final da segunda prova do heptátulo e novamente a Lucimara Silvestre venceu. Já havia vencido a primeira prova e venceu também o salto em altura. Brasileira lidera o heptátulo após 2 provas, está pintando medalha para o Brasil nesta prova. Enquanto isso, no arremesso do peso, o canadense voltou à liderança. 21,30 metros. Novo recorde pan-americano para o canadense Dylan Armstrong. Deixando na segunda colocação o Carlos Vélez, o cubano. O brasileiro Ronald Julião na 9ª colocação. Aí a confirmação dos tempos da segunda semifinal. As 4 primeiras se classificam, assim como aconteceu na primeira semifinal. Portanto, Maíla Machado está na briga por medalhas nesses 100 metros com barreiras. Vamos dar uma olhada no arremesso do Ronald Julião. Olha aí, a Maíla Machado com o penúltimo tempo, mas classificada para as finais.